dia, boa tarde e boa noite para quem está aqui. Nós somos alunas da Universidade Federal de Rondonópolis aqui de Mato Grosso e iremos falar hoje sobre os princípios e as características dos répteis. Somos a Universidade Federal de Rondonópolis. As discentes que irão apresentar este trabalho é a Amanda Lemes, a Ellen Mores e a Valesca Nascimento. Nossa disciplina é zoologia e nosso docente é o Jailton Marques da Silva. No nosso sumário, vamos ver primeiramente os princípios e as características gerais desses répteis, a divisão de grupos de quais eles são, as características do sistema, tanto reprodutório como nervoso, e algumas curiosidades desses animais. Os princípios. Nome científico: Reptilia, da classe Sauropsida, do filo Chordata. O termo réptil vem do latim reptilis e significa que se arrasta. Entre seus representantes, podemos citar as serpentes, os crocodilos, jacarés, lagartos e tartarugas. Esses animais caracterizam-se por serem tetrápodes e de pele grossa, apresentam pulmões e botam ovos com casca resistente. Assim como os anfíbios, não possuem a capacidade de manter a temperatura do corpo constante. Isso ocorre porque eles não conseguem controlar sua temperatura através do calor gerado no metabolismo. Para conseguir a temperatura ideal, os répteis utilizam certas estratégias, como a exposição ao sol quando o dia está frio. Além disso, quando a temperatura se torna muito alta, eles protegem-se em rios, lagos e locais sombreados. Uma característica interessante dos répteis é sua pele grossa, que, diferente dos anfíbios, é muito especializada para o ambiente terrestre. Esses animais não possuem glândulas e sua pele pode ser recoberta por placas e escamas, alastrões e carapaças. Essa característica permite que os répteis tenham grande vantagem em ambientes secos, tais como desertos. Os répteis são divididos em 4 grandes grupos: os Testudinata, Crocodilia, Squamata e Rhinchocephalia. Os Testudinata, também conhecidos como quelônios, são as tartarugas, os jabutis e os cágados. Os Crocodilia são os crocodilos e os jacarés. Os Squamatas são as cobras e os lagartos. E os Rhinchocephalias são as tuataras. Aqui um pouco da característica dos sistemas. O sistema digestivo é completo, porém não há separação entre o orifício do ânus e o sistema reprodutor excretor. Essa junção é chamada de cloaca. Nos répteis peçonhentos, uma das glândulas salivares são modificadas para a inoculação de veneno. O estômago dos répteis crocodilianos tem moela com fortes músculos para auxiliar na trituração dos alimentos. Os répteis carnívoros geralmente caçam grandes presas e as engolem de uma vez ou em pedaços grandes, fazendo com que seus estômagos se dilatem, sendo a digestão feita devagar por causa do seu baixo metabolismo. Por causa disso, eles conseguem ficar até semanas ou meses sem se alimentar. Alguns do sistema nervoso dos répteis podendo sobre a circulação fechada, os vasos e as artérias duplas, e sangue venoso arterial. E o que seria a circulação fechada? Como o sangue é circulado apenas dentro dos vasos e das artérias, como disse no terceiro tópico, elas podem se dizer que são duplas, pois o sangue percorre somente dois círculos, que é o círculo pulmonar e o círculo sistêmico. Ou seja, eles percorrem todo o corpo do réptil e
Algumas partes são incompletas, pois o sangue venoso, ele é rico em CO2 e se mistura com o sangue arterial, que é rico em O2. E uma das principais diferenças em relação a essa circulação sanguínea dentro da classe dos répteis é sobre o coração, pois o coração dos répteis não apresenta somente dois átrios e apenas um ventrículo, pois desta forma o sangue venoso e o sangue arterial eles se misturam no ventrículo único. Já nos outros crocodilianos, o coração apresenta dois átrios e dois ventrículos bem separados. Ainda assim, o sangue venoso se mistura com o sangue arterial. Eles possuem cérebro alongado também e a medula espinhal se estende até a cauda, com nervos motores e sensoriais periféricos. O sistema sensorial desses répteis também é bem desenvolvido, pois a circulação deles garante o olfato e uma audição apurada, embora a visão deles seja um pouco limitada. Os pulmões fornecem aos répteis uma quantidade suficiente de gás oxigênio, o que torna dispensável a respiração por meio da pele, observada nos anfíbios. Aliás, com uma grande quantidade de queratina que apresenta a pele, torna-se praticamente impermeável, o que impossibilita a aquisição de gás oxigênio. O sistema reprodutor dos répteis são dióticos, são desenvolvidos no embrião diretamente e são opívoros. O sistema reprodutor dos répteis ele é importante na adaptação dos animais no ambiente terrestre. Eles fazem fecundação interna. O macho introduz o espermatozoide no corpo da fêmea. Por a maioria ser ovípara, a fêmea põe ovos de onde saem os filhotes. Esses ovos, eles têm as cascas rígidas e consistentes como coco. Os ovos, eles se desenvolvem em ambiente de baixa umidade. É por isso que muitas vezes a gente encontra os ovos de tartaruga, tanto ficados dentro da terra, e tanto crocodilo como jacaré, a gente encontra eles em ambientes mais úmidos e que pegam mais águas. A fecundação interna e os ovos com a casca representam como se fosse um marco na evolução dos vertebrados, pois a morte de gametas e embriões por desidratação, já que eles não estão dispostos ao sol e nem ao calor excessivo. Pois, por isso que a maioria dos répteis, eles são dependentes e independentes de água. Aqui tem algumas curiosidades sobre esses animais que a gente vai falar um pouco. Primeiro, a gente fala sobre o sangue frio. Esses animais, eles possuem sangue frios, já que nós, seres humanos, somos acostumados a ter o sangue quente. Nem todos os répteis possuem casca, ovos com casca. Existem répteis ovíparos que possuem ovos, que põem ovos, e alguns vivíparos, que já nascem formados, como algumas serpentes marinhas e jararacas. E a maioria não rasteja, ou seja, muitos rastejam ao andar, mesmo aqueles que possuem 4 patas. Existem aqueles que utilizam toda a musculatura, inclusive do tórax e do abdômen para caminhar. A maioria dos répteis também podem soltar a cauda para se defender, assim como alguns lagartos e lagartixas. E se a ruptura for forçada, por exemplo, por uma faca ou por uma mordida ou um pisão, a regeneração é completa. Eles fazem isso para se defender. A diferença das serpentes venenosas e não venenosas. A maioria das cobras peçonhentas, elas possuem dente oco, onde passa esse veneno. Já as cobras venenosas não são peçonhentas, pois elas não possuem esse mecanismo. Geralmente, elas matam suas presas por constrição, se enrolando a elas e esmagando. Podemos citar a anaconda, que ela existe e
ela mata a presa enrolada, a sucuri também faz isso. E uma serpente venenosa que também podemos citar, podemos falar da cascavel, que ela é muito venenosa, e a jararaca. Essas são as fontes de onde a gente tirou todo esse nosso trabalho. E aqui damos por encerrado sobre esse tema. No link abaixo, na descrição do vídeo, vamos deixar nossos e-mails da faculdade, para caso que vocês tenham alguma dúvida, algo que vocês queiram saber a mais, vocês entrem em contato com a gente, tá? Para que a gente possa estar sanando a dúvida de vocês. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, e nós agradecemos.